Quanto mais a gente atua nessa área, quanto maior vai sendo a nossa experiência, nós também aprendemos a identificar alguns perfis. E nós também aprendemos a identificar algumas características de personalidade que tornem um cliente difícil. Não vou falar aqui, logicamente, de todas aquelas que a gente vai identificando ao longo do caminho, mas eu gostaria aqui de falar de duas. Eu não sei você, mas eu particularmente tenho notado, e com relativa frequência, adultos que eu chamo de adultos infantis. O que é um adulto infantil? Um adulto infantil é aquela pessoa que tem bastante dificuldade, por exemplo, de lidar com frustrações. É aquela pessoa, por exemplo, que não consegue enxergar o mundo, nem o outro no caso, ou os outros, né? As pessoas com as quais ele eventualmente litiga. Ele não consegue enxergá-las com outra perspectiva que não seja a própria. Então ele só tem, a lente dele é única, é a dele, né? E por que eu chamo essas pessoas de adultos infantis? Porque observa a criança. A criança, se for uma criança mimada, é aquela que não sabe lidar com frustração. Ela bate o pezinho, ela quer porque quer. Ela também tem bastante dificuldade, mas ela está num processo de desenvolvimento, né? Ela tem bastante dificuldade de enxergar sob a perspectiva do outro. Existe um período, inclusive, do desenvolvimento dela que ela é muito autocêntrica. Então, tudo gira em torno dela. Tá, e daí? E daí que essa pessoa, esse cliente que eventualmente não sabe lidar com frustrações, este cliente que não consegue enxergar pela perspectiva do outro, pode ser que ele também se demonstre assim no trato com você. Então você diz assim, então, olha, mas isso aqui que você pretende, isso não é possível juridicamente, tá? E aí ele diz, não, eu quero. Aí bate o pezinho porque quer. Esse é um cliente difícil de lidar. Ou aquele que não lida bem com frustração. Então ele tem ali uma eventual derrota, mas ele não consegue entender naquela derrota, ou ainda que não seja total, que seja parcial, ele não consegue entender aquilo como resultado de um processo que envolve inúmeras variáveis, né? É uma pessoa que eventualmente pode te dar bastante dificuldade. Aquele que é extremamente impulsivo, aquele que faz e depois é que ele, nossa, fiz, né? Agora vai lá e conserta. Ou, e aí tá o segundo ponto que eu queria colocar aqui, é aquele que só labora na chave da culpa. Esse não tem como chave interpretativa a responsabilidade. Veja se você já não teve situação assim ou cliente assim. É aquele que assim, quando ele vem te trazer os relatos, sempre, 100% das vezes, todos, o mundo, os outros, os conhecidos, desconhecidos, meio conhecidos, todos são culpados por tudo aquilo que ele sofre, por tudo aquilo que ele padece, por todos os problemas que ele enfrenta, mas ele próprio não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele sofre. Ou seja, se ele tem um problema, esse problema precisa ser resolvido. Mas ele não tem nenhuma implicação no processo de resolução. Então sempre são os outros, sempre são os eventos externos que são os culpados, porque normalmente ele não usa a palavra responsabilidade, por aquilo que ele sofre. A dificuldade disso está em que a responsabilidade ou a autorresponsabilização ou a divisão entre aquilo que é responsabilidade minha e que é responsabilidade do outro faz parte ou deveria fazer parte da vida adulta. Assim a gente pensa, tá, mas e daí? E daí que essa pessoa te traz demandas que quando você vai analisar de forma técnica ou de forma
objetiva, mas não quer dizer que você não esteja sensível, que você não veja com sensibilidade. O que você constata é que aquilo que muitas vezes ele te traz ou ela te traz como demanda, na verdade é uma demanda da pessoa pelo modo como ela enxerga o mundo, pelo fato dela não se colocar como responsável por nada e sempre colocar culpa em todos os demais e no meio externo e não se implicar. A dificuldade que isso traz é que, normalmente, como um apêndice disso, você também vai ter bastante dificuldade de trabalhar, por exemplo, gestão de conflitos, né? De trabalhar, de mediar, de negociar,